Então, o que que acontece? A gente começa com essas dificuldades, e aí é onde aparece, né? Problemas em empresa, problema no casamento, problemas de comunicação em geral, porque eu sempre falo que gente é gente, não importa onde essas pessoas estão. Se elas estão na nossa família, se elas estão na nossa empresa, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de emoções, e aí a gente entra nas mesmas problemáticas. Então, eu falo sempre que é uma coisa muito comum da gente ver em sala de aula, que as pessoas vêm, às vezes, por um motivo, né, pela empresa ou por alguma coisa do tipo profissional, e acaba que ela sai da sala de aula muito com aquela fala de: meu Deus, agora que eu entendi o meu marido, meu irmão, meu cunhado, meu pai, minha mãe. Porque é sobre isso, a gente está falando sobre pessoas, né, sobre emocional. Então, para quem não me conhece, quero me apresentar. Eu sou Roberta de Freitas Olsen, sou de Florianópolis, moro aqui atualmente. Eu sou terapeuta integrativa e analista comportamental. E aí, na minha jornada como terapeuta integrativa, eu fui percebendo que justamente tudo anda misturado. Então, o nosso corpo anda junto com as nossas emoções, que anda junto com a nossa história de vida. Então, por isso que eu fui cada vez mais, né, na minha jornada pessoal e também profissional, me aperfeiçoando nesse olhar, de entender que tudo vai conversando com a gente, né? Tudo vai falando sobre a gente. Então, também, de novo, né? Muita gente chega por um lugar de um problema físico ou um problema emocional e a gente vai desvendando. Eu falo que é puxar o fio do novelo e aí a gente vai desvendando aí um monte de coisa. Então, por isso, hoje eu trabalho com as terapias integrativas, né? Que tudo anda, tudo caminha junto. E a parte de analista comportamental, eu já estudo Enneagrama desde 2007, então é uma jornada bastante longa e várias formações, já passei por muitas escolas, e aí isso me deu a bagagem que eu tenho hoje, né, de trabalhar com tudo isso incorporado no mesmo processo. E eu também sou fundadora da Nornas, que hoje é a minha empresa, que é uma empresa, né, é um trabalho que fala sobre desenvolvimento humano. Então essa sou eu. E, gente, por que que a gente fala hoje sobre o autoconhecimento e por que que ele está sendo tão valorizado, né? Por que que ele é o superpoder desse século? Porque o autoconhecimento, ele traz pra gente inúmeros benefícios, né? E o que que é o autodesenvolvimento, né? O autoconhecimento é justamente esse olhar para dentro. É que se eu sei quem eu sou, eu tenho tudo com mais clareza. Eu tenho meu relacionamento com mais clareza, eu consigo liderar pessoas com mais clareza, milhares de mágicas acontecem quando eu sei quem eu sou, né? Eu consigo exercitar meus limites. Então tudo muda, né? O jogo muda quando a gente começa a olhar para dentro e ter essa bagagem do autoconhecimento. E por isso ele é o superpoder do século. Então eu trouxe algumas coisinhas aqui bem básicas, essa lista eu podia passar dias aqui falando dela, mas eu trouxe algumas coisinhas aqui para a gente passar junto, né? Então quem tem o autoconhecimento tem um superpoder porque conhece as forças que tem, né? Em diferentes contextos, não importa onde a gente está, a gente é quem a gente é, identifica rapidamente o que precisa aprender, ou seja, a gente rapidamente identifica os nossos pontos fracos. E aí a gente consegue saber o que que a gente precisa ir atrás para aprender e desenvolver. A nossa tomada de decisão ela fica muito mais ágil e aí ela não passa mais a ser baseada em conjunto de valores do geral, né? Hoje a gente tem muitos conceitos assim do que é ser bem-sucedido, do que é ser um bom líder, do que é ser uma boa esposa, do que é ser um bom marido. E a gente fica nesse geral, né, dos conceitos, e muitas vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade de trazer isso para, tá, agora eu entendi o que é ser um bom líder, mas como eu vou fazer isso com as minhas características? Né? Que potências eu tenho e que dificuldades eu tenho para colocar essa boa liderança ou esse bom relacionamento para realmente acontecer. Então, nesse conjunto de valores que a gente sabe o que é fundamental para a gente, é que a gente consegue ter uma tomada de decisão mais ágil. Aqui, né? Criatividade autêntica, baseada também em perspectivas minhas. Então, muita gente questiona se, o meu perfil é mais assim, daí eu não sou criativo. E a criatividade, gente, ela aparece, ela floresce de diversas maneiras. A gente acha que uma pessoa criativa é só quem desenha, quem pinta, quem trabalha com arte. E não, tem muitas pessoas muito focadas em metas, em números, que também expressam a sua criatividade, só que de outra maneira, né? Então, uma pessoa que é solucionadora de problemas, por exemplo, ela é altamente criativa, mas ela pode ser zero voltada ao emocional das artes. Isso não quer dizer que ela não seja criativa. E aí a gente começa a entender isso, né? A criatividade autêntica. A capacidade de inspirar e influenciar os outros de forma também autêntica, isso aqui para mim é muito mágico, porque eu vejo isso reverberando em equipes, em famílias, em casais,
a gente com a gente mesmo, que é isso, né? Quando eu não consigo ser quem eu sou, é praticamente impossível inspirar alguém a ser quem ela é. Então, quando a gente começa a entender quem a gente é e qual é a nossa potência, a gente começa a fazer com que os outros também tomem esse caminho. Isso não quer dizer que as pessoas vão se tornar o que eu sou. Não quer dizer que elas vão replicar exatamente o que eu penso. Mas elas vão se inspirar de ser quem elas são. E aí também, né? Ser potentes, serem criativas, serem autênticas. E aqui, por último, eu não podia deixar de trazer isso, que é evitar as armadilhas da comparação constante que a gente tem hoje em dia, que está adoecendo muita gente, né? No bom português é isso que está acontecendo. Então a gente tem essa mistura dos conceitos que já são o tudo para todo mundo, aí a gente tem ali essa coisa de a gente estar tá muito exposto, mas em contrapartida, o que está exposto é só ali, tipo, 0,5% da realidade, porque né, é um fragmento da nossa vida, e aí também todo mundo quer mostrar o que tá mais legal, o que tá mais bonito, registra um momento especial e parece que a nossa vida se torna só esses momentos, né? Então, se eu não me conheço também, não sei quem eu sou, não sei aonde eu tô caminhando no mundo, eu acabo caindo nessas armadilhas do superficial, da comparação, porque aí eu quero ser que nem o outro e aí eu me perco de quem eu sou. Então, eu acho que na atualidade isso aqui não podia ficar de fora. E aí, como eu falei, eu podia estender isso aqui, milhares e milhares de coisas, mas vou ficar por aqui porque eu acho que já deu o recado. E aí entramos no Enneagrama, que é essa ferramenta que eu sou apaixonada, que eu já estudo aí há 19 anos. Então, assim, é uma longa jornada com essa ferramenta e ela não desatualiza, ela não sai de moda, ela não perde o valor dela, pelo contrário, eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que ela é muito maravilhosa e por isso que eu coloquei ela tão forte no meu trabalho. Então, o Enneagrama, gente, ele é essa roda, né? Essa roda que é o desenho da ferramenta que a gente usa para explicar, para se entender, para conduzir o trabalho. E aqui, né? Quando eu falo que ela é uma ferramenta milenar, ela de fato é uma ferramenta milenar, tá? Então, os registros dela aí no desenvolvimento do autoconhecimento, ela já vem lá das escolas sufis, né? Que são diante de Cristo, do Ocidente, do Oriente. Então, ela é realmente de registros, ela é tão antiga a ponto de a gente não saber a real fonte de criação dela, né? Os registros, tem vários registros também diferentes, então a gente não consegue datar uma época, né? Que a ferramenta, esse desenho apareceu. E o que que acontecia? Nessas escolas, ela estava muito conectada com o desenvolvimento espiritual, porque naquela época o autodesenvolvimento e o autoconhecimento era muito conectado com a espiritualidade, né? Nenhuma conotação religiosa, mas dessa parte mais espiritual do todo, da conexão com algo maior, enfim. E hoje ela foi trazida, né, na década de 40, 50, ela foi trazida para o Ocidente, e aí ela começou a ganhar luz na filosofia, na psicologia, até mesmo na psiquiatria, né? Muitos profissionais foram trabalhando com ela, nos conhecimentos, nos registros, e ela foi se. Eu não digo se modificando, mas ela foi se adaptando para a nossa linguagem, aqui, né, mais ocidental, e aí ela se formou como o Enneagrama das personalidades, que é como a gente trabalha hoje em todos os trabalhos, ou pelo menos deveria ser, né? Então, vamos lá. Além de uma ferramenta milenar, né? Ela vai muito além do comportamental. Então, o que que eu sempre falo para as pessoas? Quando vocês ouvirem de Enneagrama e quem estiver conversando com vocês sobre Enneagrama ficar muito no estereótipo das caixinhas, do comportamental, porque o tipo tal é assim, o tipo tal é assado. Então, só dá para esperar isso dessa pessoa porque ela é o tipo X. Isso assim, de novo, é um fragmento da ferramenta. Isso é uma parte do perfil comportamental, mas o Enneagrama é uma ferramenta muito viva, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso aqui na aula, tá? Então ela vai além do que esse estereótipo que às vezes a gente vê na internet, né? O tipo 2 age assim, tipo 3 age assado. Ela explora também muito a questão de quais são as nossas motivações, por que a gente faz aquilo. Então ela é uma ferramenta que ela consegue extrapolar o comportamento. Ela traz o comportamento, mas ela também traz junto o porquê daquele comportamento, né? Qual foi ali o gatilho que formou aquele comportamento. Então, ela é uma ferramenta que, ao mesmo tempo que eu consigo trabalhar lá na superfície, numa palestra, num evento corporativo, a gente consegue fazer com que ela seja um buraco sem fundo de autoconhecimento, porque ela não tem fim, né? O nosso autoconhecimento não tem fim. Então, ela consegue acompanhar toda essa jornada.
E aí, para explicar essa ferramenta, que é ao mesmo tempo tão simples e tão complexa, eu trouxe para vocês um pedacinho dela, que são os centros de inteligência, que para mim é a base da gente começar a explicar e entender essa ferramenta, tá? Então, o que, que são esses centros de inteligência? Vocês estão vendo que essa ferramenta ali, ela, essa rodinha, né? E aí ela tem ali três cores diferentes. Então, os centros de inteligência são esses 9 tipos, esses 9 perfis, separados em 3 centros de inteligência: o emocional, o mental e o ativo. E aí eu vou entrar com vocês, né? De novo, superficialmente, porque a gente tem um tempo limitado aqui. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que esses tipos acontecem dentro desses centros, e aí a gente entender como essa ferramenta funciona. Então vamos lá. Os tipos 2, 3 e 4, eles fazem parte do centro emocional, que é ali o que a gente vai ver aqui primeiro hoje. Então, esse centro de inteligência, o que, que ele busca? Qual é a necessidade básica desse centro? Ele busca por conexão e reconhecimento. Então, nesses tipos, o que a gente vê mais em comum é que eles se importam muito e são muito conectados com a questão de relacionamentos, com a questão da imagem, a maneira como as pessoas veem os tipos, né, 2, 3 e 4, é muito importante. E aqui, quando eu trago a vergonha como emoção base, ela não é a vergonha. Aqui eu vou pedir para vocês desligarem um pouquinho esse automático de alguns conceitos, para a gente estar na vergonha no sentido de como as pessoas me enxergam, como eu me comporto. Então, tudo isso conectado ao emocional é o que traz aqui a vergonha, né, como emoção base, no caso, tá? Mas não é a vergonha de eu não me coloco, de eu não vou para o mundo. Até é bem engraçado porque o Enneagrama traz algumas contradições, digamos assim, porque, por exemplo, né, a vergonha de eu imaginar como é que as pessoas me veem, às vezes faz com que eu seja uma pessoa muito mais preparada para estar exposta pelo fato de eu ter esse receio, né? Então, eu me preparo mais para estar exposta por causa disso. Então, a gente vai ver essa contrariedade, digamos assim, também em outros aspectos, aí vocês vão entendendo aí ao longo da explicação. Então, esse é o centro emocional, a gente tem esses 3 tipos, e aí o que, que acontece? O tipo 2 é o que a gente chama do prestativo. O tipo 2, a necessidade básica dele é estar conectado com o outro. Então, ele tem uma facilidade de ler o outro muito rápido. Então, ele é aquela pessoa que, quando sai de uma reunião, aquela pessoa olha pra gente e fala assim, ó, ai, gente, tá tudo bem? Bruno, tá tudo bem contigo? Eu vi que tu tá com uma cara meio estranha hoje. Então, ele é uma pessoa que ela lê os outros muito rápido, porque o centro emocional dela faz com que ela tenha essa conexão com o outro e essa percepção do outro. Então, são pessoas muito prestativas, carinhosas, bastante emotivas. Então, eles têm esse emocional bastante aflorado e são pessoas muito conectadas com o outro. Aí, claro, né, gente? Ônus e bônus. Quem é muito conectado no outro, às vezes acaba se colocando por último na fila do pão. Então, a competência do tipo 2 é ter essa característica de se sentir capaz. Eles são tão conectados e tão prestativos, eles são tão desenrolados em ajudar, né, todo mundo, que a competência deles é se sentir capaz. Já o vício emocional entra no orgulho. O que, que a gente quer dizer com o orgulho? Eu me sinto tão capaz de fazer tudo que eu não aceito mais ajuda e aí eu acho que eu tenho que resolver tudo de todo mundo. E aí essas pessoas entram no vício emocional, quando, claro, né? Quando o tipo tá desequilibrado, em desequilíbrio, de desenvolver esse comportamento. Então a gente sempre tem, né? Um amigo, alguém da família que tem essa característica, né? Faz tanto, resolve tanto, é tão prestativo que às vezes esquece de si mesmo. E aí a gente acaba ficando sempre por último. Então, o lugar de evolução desse tipo é fazer esse balanço. Eu olhar mais para mim, eu me colocar mais em primeiro lugar, eu me cuidar mais. Então, é esse balanço, é esse caminho de cuidar de si mesmo que é a evolução do tipo 2. Já o tipo 3 é o realizador. Então, o tipo 3 ele foca muito, é o tipo que do centro emocional tem uma conexão bastante forte com a questão da imagem, tá? E por que eles têm esse título de realizador? São pessoas que têm, assim, como foco metas. Só que são metas diferentes de outros tipos. São metas que ainda são conectadas muito ao emocional. Então, eles são pessoas que a competência do tipo 3 é a adequação. Então, é uma galera que percebe muito fácil quando o que eles estão falando está engajando ou não,
como eles estão se posicionando está agradando ou não, porque eles têm essa competência da adequação muito forte. Então, eles conseguem ler também as pessoas, mas é mais nesse sentido, de eles conseguirem entender se eles estão sendo adequados. Então, excelentes negociadores, pessoas muito agradáveis de se estar junto, né? Porque ela muito fácil ela pega ali qual é a coisa daquele grupo, sabe? Então, a gente fala que ela é o camaleão do Enneagrama. Então, o tipo 3 tem essa facilidade, né, de se adaptar mesmo. E aí eu brinco que tem um exemplo que a gente fala que o tipo 3 tem uma característica bem comum, que assim, é o Catarina que vai para Bahia e vira baiano em 2 dias. Ele é tão adaptável que às vezes ele tá num lugar e quando tu vem em 2 dias ele tá com sotaque do outro lugar. E isso é real, né? A gente não conhecem alguém que tem essa característica, mas isso é real, né? A gente vê realmente as pessoas se adaptando nesse nível que até mesmo onde a pessoa tá e como as pessoas falam, elas vão se moldando aquelas outras pessoas, né, ao redor. E o vício emocional, quando sai do equilíbrio, é o vício da vaidade. Então acaba ficando demais nesse lugar de que tudo eu preciso ser muito adequado, e aí a vaidade entra no jogo e eu acabo perdendo a minha autenticidade. Então fica aquela pessoa que às vezes a gente vê que já sabe a piada que vai contar, já sabe o que vai falar na reunião porque agrada o chefe. Então, assim, acaba ficando tão adequado demais que perde a essência, né? Acaba se desconectando da sua verdade, sabe? Então a gente acaba vendo, sabe aquela história que a gente fala hoje em dia no Instagram, que as pessoas falam assim, ó, gente, sejam autênticos, porque inconsciente a gente vê quando alguém tá falando algo e não é autêntico. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas que são influenciadoras e tudo mais aí na internet, quando a gente começa a ver que a pessoa está muito numa pose demais e parece que a conta não fecha em algum lugar, é isso aqui, muita adequação, e aí a pessoa sai do autêntico, sai de quem realmente ela é, né? Mas quem faz isso com naturalidade, quem é, né, do centro ali, do tipo 3 do centro emocional e tá nessa característica, faz isso com leveza. E aí a gente não percebe, tá? Mas sempre a gente tomar cuidado pra gente não sair desse nível da adequação exagerado. E aí o tipo 4 a gente fala que é o individualista. Esse que eu tô trazendo aqui, gente, existem várias outras nomenclaturas em literaturas que vocês vão ler, vão trazer, né, nomes diferentes, mas o tipo 4 ele busca a autenticidade e o significado. Então, ao contrário do tipo 2 que é muito conectado com o outro, o tipo 4 ele é muito conectado com ele mesmo. Então, assim, o objetivo da vida dele é ser quem ele é. Então, são pessoas extremamente autênticas. Inclusive, algumas literaturas trazem o tipo 4 como título ali como um artista. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque eu acho que ela acaba trazendo um estereótipo, né? Que daí parece que todo 4 é artista ou todo artista tem que ser tipo 4. E não, a gente vê artistas de todos os tipos e vê muita gente que não é artista que é tipo 4. Mas quando a gente fala do artista, o que a gente quer dizer? Ele lida com a densidade do emocional tão bem que é aquela pessoa que, num processo de dor, de dificuldade, ela tem a capacidade de ir muito fundo nela e aí ela acaba aquele processo de dor com uma música. Né? Isso é um processo, gente, que só um 4 consegue fazer. Né? Outras pessoas ou não dão conta do emocional ou lidam com o emocional de outra maneira, mas o tipo 4 ele é aquela pessoa que ele consegue ir muito fundo nele, sabe? Então ele entra assim naquela dor, ele entra no processo dele e daqui a pouco ele sai, sabe? Ele floresce. Então são pessoas que têm até uma curiosidade que normalmente aparece é se os tipo 4 eles têm tendência a serem depressivos. E eu falo, não, gente, para quem tá de fora, parece, né, que é uma pessoa assim mais densa, mais emocional, né, mais emotiva. Só que não, como eles conseguem lidar muito bem com esse emocional mais denso, são pessoas que, claro, né, gente, todo mundo pode desenvolver uma depressão e a gente tá falando de outra coisa, né? A gente tá falando de um problema real. Mas a gente tem muito hoje essa coisa de tipo, ai, lá vem o depressivo. Porque a gente acha que todo mundo que é mais emotivo, que é mais introspectivo, a gente já olha com esse olhar, né? É o que eu falo dos conceitos rápidos que vão se criando. Então a gente tem esse olhar assim como se ele fosse um pouco mais dramático, porque ele tem isso, né? O emocional dele tá muito no jogo.
só que ele é pouco conectado com o outro. Então, quando ele se conecta com o outro, é quando ele se conecta de, por exemplo, eu passei pela mesma dor que o outro tá me contando. Aí eu me conecto com essa pessoa, porque eu me conecto através do que eu já passei. Então eu consigo entender que ela é uma pessoa pelo meu processo, mas se não, ele tem mais dificuldade de se conectar. E aí o trabalho de evolução do tipo 4 é ir também para esse equilíbrio, né? É como se o 2 e o 4 eles precisassem se encontrar no meio termo. Então, o tipo 4 pode se inspirar no tipo 2 e o tipo 2 no tipo 4, né? Para fazer esse inverso. E é por isso que eu falo para vocês que a ferramenta é tão viva. Porque dentro da própria ferramenta, a gente tem ali os tipos, né? Para onde a gente pode olhar, o que a gente pode ver nas outras pessoas que inspiram a gente a ir para outro lugar. Então, por isso que eu falo que é uma ferramenta viva. Então, o 4 é essa pessoa, né? Emotiva, profunda e que lida bastante bem com essa questão do emocional e do denso. E pessoas muito criativas, mas aí é o criativo de dar o meu toque pessoal, tá? Não necessariamente é algo novo. Então, por exemplo, eu tenho uma janela 4 bastante presente, né, como secundária. Depois eu vou explicar isso para vocês. Então, o fato é, mesmo que eu faça um curso que a gente ganhe uma apostila em PDF, que a gente só precisa imprimir e usar, eu não vou usar aquela apostila. Eu vou pegar aquele conteúdo, eu vou fazer a minha apostila, com as minhas cores, com a minha logo, com o meu jeito de comunicar, porque essa é a pegada da janela 4. É eu dar o meu toque nas coisas. Esse é o que a gente fala de autenticidade e de individual, né? Aquilo tem que ter um significado para mim. Então, esse é o tipo 4. E aí, gente, eu quero que vocês botem as cabecinhas para pensar para não ficar só aqui consumindo conteúdo. E eu queria que vocês, depois a gente olhar esses três tipos ali do emocional, eu queria que vocês pensassem como é que vocês buscam conexão com o outro. Se isso entra na jogada, se não entra, se isso é algo decisivo nas decisões ou não. Como é que o emocional, no geral, influencia nas decisões de vocês? Tá? Então, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem aí e fazer as suas notinhas. Espichado, porque a dor tá terrível, gente do céu. Eu não sei aguento que eu... Tem alguém que tá com o microfone aberto. Peraí que eu já vou fechar aqui, vamos ver. Deu. Tá? E aí ele, né? Eu botei uma escala de 1 a 10, então um sendo tipo influencia pouco e o 10 influenciando mais. Então, para a gente entender ali de vocês onde é que tá essa régua, tá? E depois vocês vão entender quando a gente chegar mais no final. Tu foi falando, Roberto, e parecia que tu tava falando Hum. comigo. Eu dizia, não, mas eu sou mais isso, não, mas eu sou mais aquilo. Meu Deus do céu. Uma Afinal, coisa é quem eu certa. sou? Então, assim, ó, gente, isso que eu ia dizer agora para vocês, assim, ó, isso que eu tô falando hoje é assim, o básico do comecinho da ferramenta, né? Isso aqui é que eu disse, gente, eu estudo essa ferramenta desde 2007 e eu ainda construo coisas, ainda olho para coisas que eu não olhei, porque daí dentro de cada tipo a gente tem os níveis de desenvolvimento. Então, assim, eu tenho uma pessoa que fala que é uma escavadeira emocional, que trabalha comigo, a Aline. Ela fala que o Enneagrama é uma escavadeira emocional, ele nunca tem fim, né? E é isso, se a gente for cavando, vai aparecendo. O que que tu podes entender do que tu me falasse agora? Definitivamente, tu traz um centro emocional, ponto, né? Se todos se conectaram e se o emocional tá muito no jogo, certamente a probabilidade de tu estar em um desses três tipos é alta, né? Mas a gente vai ver os outros 6 tipos ainda. Então, gente, aqui, ó. Aí agora a gente vai passar para o centro mental, que são os tipos 5, 6 e 7. Aqui a jogada muda completamente. Aqui o centro emocional, que é a cabeça, até isso que eu ia dizer para vocês, assim, ó, tem áreas do corpo, né, que representam isso. Então, o emocional é muito aqui, né? Chakra cardíaco no peito. Então, são pessoas que, por exemplo, assim, ó, tu fala alguma coisa, é até engraçado, a gente comece a anotar a partir de hoje, que se a gente tá falando com um tipo mais emocional, a gente fala com a pessoa e a pessoa, às vezes, ela não gosta e ela chega a botar a mão no peito, sabe? Dói aqui, sabe? Tipo, nossa, a pessoa falou assim comigo, nossa, chegou a me dar um aperto no peito, assim, ó. E às vezes as pessoas verbalizam a questão do físico, né? Nossa, eu acordei assim, nossa, pensei numa coisa ruim, nossa, me deu um aperto. Então, assim, a gente vê que que o corpo fala. Isso é certo. Isso para mim não é mais ponto de discussão, né? O nosso corpo fala exatamente o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo.
Então, vocês vão ver que até nisso a gente pode... E aí, como a minha área de estudo não é pouca, né? Porque não é pouco tempo, estudando, vai ficando cada vez mais nítido, sabe? As dores que a pessoa traz no corpo, com a história que ela me conta, e aí a gente é muito fácil de fazer esse encontro, assim. Então, a área do emocional é aqui no peito, já o centro mental é a cabeça. Então, qual é a necessidade? Segurança e compreensão. Aqui nesse centro, quando as pessoas fazem parte desse centro mental, a emoção e a ação ela fica meio que em segundo plano, tá? O que importa para essa pessoa, o filtro dela, ela é entender. Se ela não entendeu e não faz sentido, não espere nada dessa pessoa. Enquanto ela não entender e não fizer sentido na cabeça dela, não é sentido tipo, ai meu Deus, me apaixonei por esse projeto. Não. É sentido aqui no mental. Fatos e dados e né, informações que no mental dela, na razão dela, faz sentido. Então, as características desses 6, né? As características gerais, obviamente, porque a gente está falando aqui dos 3 tipos. Muito pensamento, mentalzão ali muito ativo, planejamento, e aí aqui a gente traz o medo como base da emoção, que não é o medo de ser medroso. É de novo igual a vergonha lá do centro ou do outro centro, tá? Do emocional. É o medo aqui como a emoção base que leva ele a ser racional, prudente, planejador, vários cenários, muito profundo no que está estudando. Então é esse medo como emoção ali básica, né? Emoção base que desencadeia esses comportamentos. Isso não quer dizer que os tipos 5, 6 e 7 sejam medrosos do conceito que a gente tem hoje de que uma pessoa medrosa não faz nada e fica lá empacada e não anda na vida. Não é esse medo que a gente está falando. É o medo como emoção base. Aí a gente vê aqui, o tipo 5, ele é o investigador, que a gente fala, né? O observador. Qual que é a busca do tipo 5? Ele busca conhecimento e autonomia. O tipo 5, a gente brinca que ele é o eremita do Eneagrama. O tipo 5, ele não é muito social, ele é mais na dele, ele gosta de profundidade, ele gosta de estudar. Então, normalmente são pessoas até mesmo no trabalho que vão para áreas bastante analíticas, acadêmicas, ou, por exemplo, né? É um professor, apresenta pesquisa, mas é um professor assim, a gente vê ele na sala de aula, mas a gente vê que não é o professor que está dando palestra, que aparece, que é extrovertido, né? Eles têm esse comportamento um pouco mais recolhido, assim, sabe? Eles são pessoas mais discretas. Eu digo que, tipo assim, que eles entra e sai e às vezes ninguém nem percebe que ele passou, sabe? Então ele tem essa característica de ser muito discreto, né? Muito na dele. E o tipo 5, gente, ele é a pessoa que ele vai te ouvir, ele vai pensar, ele vai estruturar e ele só vai abrir a boca quando ele tem certeza do que ele está falando. O tipo 5, normalmente, ele não dá uma opinião. Ele vai atrás de informação, ele se informa, ele tem certeza, ele te fala, né? Algo que ele estudou, que ele certificou. É claro que, né, dependendo do cenário que a gente está falando aqui numa empresa, pode ser que ele emita uma opinião em algum momento, mas ele é um tipo que normalmente ele vai te dizer o quê? Me manda a planilha, me manda os documentos, me manda as informações, eu vou dar uma olhada aqui e aí eu te dou um retorno. Então, o comportamento dele é muito esse, né? Processual e olho para tudo para depois emitir uma opinião. E o que acontece? Como eles têm essa competência emocional da desidentificação, o vício emocional dele é da avareza. E quando a gente fala de avareza, não é avareza financeira. Ela também passa por esse viés, por quê? Porque se o tipo 5 não vê sentido, ele não tem por que gastar. Então, enquanto o carro dele não quebra, não tem por que ele comprar outro. Enquanto ele não casa, ele não tem por que dormir na cama de casal. Se ele não vai passar o dia inteiro no hotel, ele não tem por que pagar um hotel caro, que ele não vai aproveitar. Então é muito disso, né? Tem que fazer sentido para ele investir. E isso é em tudo. É no emocional, é no financeiro, é no estudo. Então, assim, dificilmente vocês vão ver o 5 na mesa do boteco conjecturando sobre a vida sábado à noite, porque ele gosta de profundidade. Vocês vão ver ele num curso, se aprofundando, estudando, querendo saber. Então, essa área de conhecimento do 5 ela é muito profunda, tá? Mas eles são bem quietos, assim, eles são bem tranquilos. E como eles não se identificam, muita gente acha assim, nossa, a pessoa não se conecta, né? Porque ela é muito na dela, muito recolhida,
é um tipo que ele não se deixa levar pelo calor das emoções. Então eu falo que às vezes, aparentemente, os tipos 2 são os mais prestativos e os que mais que correm para ajudar. Mas muitas vezes a ajuda efetiva vem no perfil 5. Por quê? Porque às vezes a gente tá devendo. Aí a gente tá desesperado, no calor das emoções, pede ajuda. Vai pedir pro tipo 2, que automaticamente, se precisar, já vai se endividar junto com a gente para te emprestar o dinheiro, daí no fim tá todo mundo com problema. Porque ele, no calor das emoções, de ser prestativo e ajudar, ele acabou se enrolando num problema e criando um problema para ele para ajudar o outro. O tipo 5 vai dizer o quê? Não, se tu precisa de ajuda, traz os teus extratos, traz aqui os teus gastos, eu vou sentar contigo, eu vou te ajudar a analisar, eu vou te ajudar a montar um plano para tu sair dessa dívida. Então, ele efetivamente, ele é um excelente ouvinte, maravilhoso, mas ele tem esse viés. Assim, tu pode chegar para ele chorando, se descabelando, que ele não vai se abalar. Porque ele não se identifica. Ele vai olhar no racional o que ele realmente pode te ajudar. Então, a escuta dele é assim: ah, eu preciso de ajuda. Ah, tu precisa de ajuda? Então, senta aqui que eu vou te ajudar. E ele realmente te ajuda. E são excelentes ouvintes. Eles são muito quietos, mais calados, mas eles são excelentes ouvintes. Então, tem essa também, né? Essas coisas curiosas do tipo, tá? Então, a avareza que eu falo é nisso, né? Às vezes, um tipo mental, tipo 5, casa com um emocional, e aí a gente ouve muito nas terapias falar isso, né? Ai, parece que meu marido não tem coração. Ele tem, só que a maneira de ele externar esse emocional é outro. Então, a gente também tem que aprender com o tempo de que não é porque as pessoas amam a gente de outra maneira que elas amam menos do que a gente. E às vezes a gente confunde, né? Às vezes, não é tanta emoção, e aí, meu Deus, não me ama. Não, a gente ama, só ama de outro jeito. Então a gente tem que aprender também a olhar os perfis diferentes, porque muitas vezes a gente julga o outro pelo nosso olhar. E a gente acaba cometendo essas acusações, né? Que não são verdadeiras. Então, esse é o tipo 5. O tipo 6, a gente fala que ele é o leal, que ele é o questionador da parada. E aí, o que ele busca? O tipo 6 ele busca por segurança e orientação. Então, os tipo 6 eles são os planejadores do Enneagrama, né? Então, qual que é a competência emocional do tipo 6? Prudência. Então, por exemplo, que tem uma liderança do tipo 6 é uma liderança que normalmente está no equilíbrio, bem trabalhada, ela é altamente ousada, vai atrás das coisas, inova, implementa coisas novas. Só que o tipo 6 ele não vai na loucura, na emoção. Ele vai planejar vários cenários, ele vai analisar todos os cenários de risco, ele vai ter um planejamento para, se não der aqui desse jeito, eu vou fazer desse, se não der desse, eu vou fazer daquele. Então ele tem o plano A, B, C, D, E, F, G, H e J. Aí ele faz o quê? Tá, agora que tá tudo mapeado, eu vou. Então ele super vai. Então tu olha às vezes o resultado de uma pessoa 6 e aí a gente traz essa descrição, né? Por isso que eu falo muito cuidado com as descrições superficiais e estereotipadas da internet, porque a gente olha isso e pensa, ah, não, mas essa pessoa não tem medo, isso aqui não faz sentido. Tem, porque é esse medo que ela tem como base da emoção que faz ela ser tão prudente. Então não é o medo que paralisa, o medo que paralisa é a emoção fora do equilíbrio. Aí sim, quando eu tô no desequilíbrio, eu travo. Por quê? Porque daí eu começo a gerar todos esses cenários sempre em cenários negativos. Daí essa é a força ruim da janela 6, né? Aí tudo começa a ficar negativo e aí aquilo começa a me engolir. Mas quando tá no saudável, gente, usando a competência emocional, maravilhoso, gente. Todo mundo precisa de uma pessoa assim na equipe. Eu já encontrei a minha. Então, a gente precisa disso, né? Quem é que vai controlar a tua conta? Quem é que vai dizer, não, isso aqui não vai dar, isso aqui não fecha a conta. Tá, e se isso aqui acontecer? E se não fechar não sei o quê? Como é que a gente vai fazer? Então, assim, muitas vezes quando eu trabalho na empresa, por exemplo, na equipe, a gente começa a ver o quê? Ah, a equipe não tá rendendo muito. É porque tem muita gente ousada, muita gente muito criativa, muita gente muito pra frentona na equipe. E aí eu brinco, tá, gente, cadê o chato da mesa? Que tá dizendo só isso aqui não vai dar certo. E se isso aqui acontecer? Daí as pessoas falam, ah, esse nem aparece faz tempo. Eu falo, então traz ele pra perto, porque é essa pessoa que tem que estar ali, porque é ele que vai dar rumo e base pro arrojo de todo mundo. Porque ser arrojado é muito bonito, mas a gente vai ver depois que o boleto chega, né? Muito arrojo demais sem planejamento, a conta chega, tá? E de novo, é bom ou é ruim?
bem usado é bom, mal usado é ruim, como todos os outros tipos aqui do Enneagrama, tá? Então, o tipo 6 ele tem essa característica, o planejador. Já o tipo 7 ele é o entusiasta, que a gente chama, né? Os tipo 7 eles às vezes parece que eles destoam um pouco dos outros tipos, porque normalmente eles são tipos assim bem leves e muito criativos e muito com a cabeça na lua, assim, né? Então, a criatividade do tipo 7 ela é fora da curva, basicamente. Então, o tipo 7 ele tem como competência emocional a criatividade. Então, é da natureza deles serem muito curiosos, né? E aqui, quando eu falo ali, ó, que o tipo 7 foca em possibilidades e experiência, é exatamente isso. O foco dele é esse. Ou seja, a cabeça do tipo 7 é um computador que tem 359 mil abas abertas. E ele roda aquilo tudo junto. Então, o mental dele é uma loucura, tá? Mas são as pessoas que a criatividade dela é diferente da criatividade do tipo 4. Lembra que eu falei que o 4, a criatividade dele é de ser autêntico. O tipo 7 não. O tipo 7 ele gosta de inovar. Ele sai com umas ideias assim que a gente olha e pensa, meu Deus, onde é que saiu isso da cabeça dessa criatura? Então, assim, aí é uma criatividade mesmo de ser diferente e de pensar de uma outra maneira. Então ele é aquela pessoa assim que quando todo mundo já tá dizendo assim, ó, isso aqui já tentou de tudo, não vai dar. E aí vocês vão ver um tipo 7 quietinho assim, vocês parece que quase dá pra ver a máquina dele rodando, sabe? Aí daqui a pouco ele vira assim, ó, não, mas tem um outro jeito. Cara, e eles dão um jeito. É bizarro assim, ó. Eu tenho um irmão tipo 7. Então eu vivo isso na prática todos os dias. E ele desde muito novinho era assim, quando ele dizia pra gente assim, eu lembro que ele entrava, meu quarto era na frente com o dele, ele entrava no meu quarto e ele dizia assim, ó, Betinha, tive uma ideia. Eu dizia, meu Deus, lá vem. E ele fazia e ele constrói até hoje, ele assim, né? Então, muita criatividade, tá? Qual que é a questão do vício emocional desse tipo? O vício emocional do 7 é a gula. A gente começa a ter um excesso de coisas, um excesso de pensamentos, e aí o medo que eu falei lá da emoção base, ela é o medo de entrar em contato com o desprazer. Tudo na vida do 7 tem que ser leve, criativo, diferente. Ele é aquela pessoa. Eu tinha um professor, gente, com perdão da palavra, mas é que não tem outra maneira de descrever. Eu tinha um professor que ele dizia que o 7 é aquele que ele bota chantilly na merda. Tá tudo ruim, daí ele vem e faz um enfeite assim em cima, sabe? Daí quando tá assim tudo ruim, ele é aquela pessoa que ele tá bem e ele tá fazendo piada do que aconteceu. E ele vira, tipo, cara, ele acabou de tomar um pé na bunda. Ele vira e fala assim: mas também já nem queria mais mesmo. E ele já tá pensando na outra coisa, no que ele vai fazer. Então, assim, eles têm uma dificuldade muito grande de entrar em contato com o emocional. Porque, claro, já tá num centro que é mental. E tem essa facilidade das ideias, do mundo, né? Das ideias. Então, ele, assim, é o cara que vive no fantástico mundo de Bob dele. Então, assim, muito diferentão, né? Muito fora da curva. E aí essa gula é justamente isso, né? Esse excesso. Aonde que o excesso começa a me prejudicar? É onde a gente começa a perceber o vício emocional. Então, por exemplo, né? Depois eu vou comentar com vocês ali, a gente tem sempre 2 ou 3 janelas secundárias ativas, além do nosso tipo. E o 7 é uma delas. Então, o meu Hotmart já desistiu de me indicar coisa porque ele já não sabe mais o que que me indica. Porque são 300 cursos de todas as áreas abertas e assim, de astrologia a administração de empresa tem de tudo. Então, assim, é essa gula, né? É essa coisa de o excesso de estímulos. Então, assim, hoje, gente, quando a gente fala, por exemplo, muita gente chega para mim falando, eu tenho TDAH com certeza. Eu falo, calma, tem diagnóstico, fez um acompanhamento, olhou para isso de perto, porque muitas vezes é o perfil de comportamento, muitas vezes é o excesso de estímulo que a gente vive hoje demasiadamente. Então, assim, hoje a gente trabalha com um computador, uma tela extra, um celular, um tablet, e se der mais uma coisinha, porque tem gente que chega em reunião com 3 celulares, eu não sei como é que essa pessoa sobrevive, mas enfim, isso é fato, né? Então, o excesso de estímulos que a gente vive, para quem tá nessa janela, é fácil. Leva isso com mais naturalidade, tem mais gasolina para queimar, né? Tem mais combustível para levar esse cenário atual. Tanto é que as pessoas que estão nessa janela, com o nível de estímulos que a gente tem hoje,
São pessoas que ainda estão lá, pilhadona, trabalhando, chega em casa, vai dormir, janta, liga, desliga, muito fácil, porque eles têm essa característica como natureza. Quem não tem, tenta fazer isso, burnout em 6 meses. Tá? Então, até isso, né? Uma pessoa que roda com facilidade tudo isso junto, a gente vê que ela tem fortes tendências a serem tipo 7 ou até uma janela 7 secundária, tá? E aí é muito fácil de fazer isso, né? Liga e desliga de assuntos diferentes, assim, é uma cabeça bem fora da curva. E aí a gente tem que cuidar realmente com os excessos, né? Como tudo. Então aqui a gente fechou a janela dos mentais. E aí eu quero que vocês olhem para vocês e vocês pensem como é que vocês lidam com isso, né? Com as incertezas. Como é que é para vocês pensar na racionalidade como influenciador de decisões? Se não, eu vou no calor das emoções, ou eu sou o testador que eu vou lá, levanto, vejo como é que acontece, se não der, eu volto e arrumo. Ou se não, informações, dados, planejamento, uma planilhinha de Excel, se possível. Se, o que tudo isso faz parte do campo de decisões de vocês? Então, vou dar um minutinho aqui para vocês pensarem sobre isso e anotar por aí. Ai, gente, eu adoro ver essas cabecinhas. Parece que eu quase vejo fumacinha na cabeça de vocês saindo, assim, é muito bom. Eu adoro esse momento da aula, onde tá todo mundo pensando. E aí, agora, gente, a gente vai passar para o último centro, que é aqui o centro dos instintivos. Aí, esse centro também é outra pegada. Esse centro, ele tem a característica dele, a energia no físico, né? Então, ele busca pela força da ação e do controle. Quando a gente fala ação e do controle, a gente vai ver isso espalhado, né, em maneiras diferentes aqui nos tipos, mas ele fala muito sobre isso, né, do agir. Então, eles são tipos que eles gostam de fazer, executar, são executores, eles executam com muita facilidade. O tipo 8 ele tem uma característica, que é essa questão da liderança, que ele busca por esse controle e a justiça. Então, são pessoas bastante vistas como em cargos de liderança. Por quê? O centro, inclusive, de força, né, de energético desse tipo, ele tá no estômago, ali no plexo solar, sabe? Estômago, mesmo, barriga, né? Então, quando a gente fala assim, ó, cara, essa pessoa tem estômago para lidar com umas coisas que eu não teria. O tipo 8 tem essa característica, né? Ele lida com coisas densas, pesadas, no sentido de... é, tem tipo 8 que administra 10 empresas, chega em casa, janta e vai dormir. O que outra pessoa ia estar ali pirando a cabeça para conseguir ordenar e lidar e falar coisas difíceis, né? Tomar decisões difíceis, para um tipo 8 é mais fácil lidar com algumas coisas. E isso está justamente por isso, essa facilidade dele e esse centro emocional muito bem desenvolvido nessas questões de lidar com coisas densas, né? Então, para ele tomar decisões não é difícil. Então, o que é muito característico de a gente ver nessa janela? Vai lá e faz. Se der errado, depois volta e arruma. Então, assim, enquanto outros tipos estão ali também na sofrência de meu Deus, não deu certo, não fechou, o tipo 8 já tá aqui, tipo, no próximo projeto, na outra coisa, meio tratorzão às vezes, sabe? Então, como o tipo 8 também tem essa facilidade, né, de lidar com essas coisas e tá no centro instintivo, a gente nota que também é um perfil que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com o emocional. Então, às vezes, quando a gente vê que ela fala, tipo, ai, gente, que mimimi, sabe? Ai, que frescurada isso aqui. Às vezes é isso, é essa dificuldade de entrar nesse centro emocional, porque é muito da ação. E aí, lógico, depois a gente estudando, né, as feridas emocionais, a gente vai entender que guardam um emocional muito frágil e aí a carcaça às vezes é muito grossa. É que eu digo, quanto maior a carcaça, mais frágil é o emocional. Então, para que ninguém acesse e para que ele mesmo não precise olhar para aquele emocional que é frágil, a carcaça é grossa. E aí parece que é uma pessoa que às vezes não tem emoção, que é grosseirona, que é, né, direto e reto, mas essa pessoa às vezes fica nítido que num outro polo ela é muito coração, né? Muito faz, te levanta e te leva junto e vamos fazer e vamos acontecer. Então às vezes parece que é até meio contraditório aquele comportamento, né? Mas é isso. É porque também é importante a gente lembrar que
Não é porque eu estou no centro instintivo que eu não tenho emoção e não tenho razão. Todo mundo tem. Só que quem está no centro instintivo, o filtro primário de decisão e de ação é esse, né? Ação, atitude, vamos fazer acontecer, depois a gente arruma. Quem está no emocional também tem instinto e também tem racional. Só que o filtro primário é a emoção. E assim como mentais, filtro primário mental, mas também tem emoção e também tem instinto. Então, só para a gente não ficar muito enviesado de que se eu estou num lugar, eu não tenho os outros, tá? Então, o tipo 8, a competência emocional dele é o ímpeto. Então, tipo, levanto e faço acontecer, depois eu arrumo o que ficou errado pelo caminho. O vício emocional dele é a luxúria. Começa a ficar no excesso de controle, no excesso de liderança, e aí a mão começa a pesar. Então, falas como, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda nessa bagaça sou eu. E aí a voz de liderança e de comando fica muito forte e eu começo a sair desse equilíbrio, né? Eu começo a sair do ímpeto e entrar na luxúria. Excesso de poder demais. Já o tipo 9, apesar de estar no centro instintivo, que é o mesmo centro do tipo 8, a gente conhece o tipo 9 como pacificador. Então, ele é totalmente da paz. Então, o objetivo da vida do tipo 9 é estar em ambientes pacíficos, evitar conflitos e buscar harmonia. Então, a gente tem ele como título, né, o pacificador. Então, são pessoas que normalmente elas estão enfiadas no meio do rolo e do conflito, mas elas não estão conflitando, elas estão apaziguando o conflito. Por quê? Qual é o raciocínio lógico? Quanto mais rápido eu ajudo as pessoas a resolverem o conflito, mais rápido o ambiente volta a ser harmônico, tá? Então, a gente vê muito isso, né? Normalmente essas pessoas, elas estão no conflito, mas se a gente observar bem, elas não estão na briga, elas estão entre as pessoas que estão conflitando. Então, por exemplo, a gente é advogado que é advogado de intermediação, né? De conflitos e tal. Normalmente tem ou são tipo 9 ou tem essa janela muito forte, porque imagina que é um tipo que ouve todo mundo, considera todo mundo, e a ideia deles é sempre chegar no meio termo para que todo mundo fique feliz. Tá? Esse é o objetivo do tipo 9. Ele não quer que ninguém saia mais feliz do que o outro, né? Ele quer que todo mundo saia bem. Então, qual que é a competência do tipo 9? A tolerância, porque ele tem o nível de tolerância dele é muito alto, ele é muito inclusivo, ele é um bom ouvinte, então ele ouve todo mundo para depois tomar uma decisão. Só que o vício emocional da janela 9 é a indolência. Quando eu começo a ficar muito inclusivo, muito tolerante, muito paciente, eu começo a me anular. Porque daí, para não gerar conflito, eu não falo que não. Para não gerar conflito, eu não bato de frente. Para não gerar conflito, eu não me imponho. Então a gente começa a ver uma pessoa que está tendo um comportamento indolente. Concordo com tudo, porque assim não me incomodo. E assim, gente, usado estrategicamente em alguns lugares, isso é ouro. Quando a gente começa a agir dessa maneira no mundo para não me incomodar, eu começo a ter isolamento, eu começo a, por exemplo, numa liderança, líderes que estão correndo da sua equipe, literalmente, porque ele não consegue decidir, não consegue se impor, não consegue trazer, né, a notícia ruim, então começa a ter esse comportamento de indolência, né? Eu falo que não para não me incomodar. E o tipo 1, que a gente fala que a gente chama de perfeccionista, qual é a busca dele? A busca dele é por correção e melhoria. Então, muito facilmente a gente vê o tipo 1 em cargos de analista, em cargos de inspeção, inspetor do ISO, né? Regras, como é que tá, se tá dentro da regra, se não tá. Então, o tipo 1, ele apresenta muito essa característica, né? E por isso ele tem um título de perfeccionista. Então, a competência do tipo 1 é a persistência. E o que, que é muito característico do tipo 1? Primeiro a obrigação e depois a diversão. Então, se ele tem algo a cumprir, primeiro ele vai cumprir o que ele tem que cumprir, primeiro ele vai fazer o que tem que ser feito, para depois ele fazer o que ele gostaria de fazer, né? O que é prazeroso, tá? Então, isso é muito característico. E aí são pessoas que muitas vezes têm a régua de qualidade muito alta, gostam de tudo muito bem feito. O padrão de qualidade do tipo 1 é sempre muito alto. E aí elas são pessoas bastante exigentes com elas mesmas e com os outros, tá? Então é aquele tipo de pessoa, por exemplo, né? Não existe para ela que o bônus da empresa vai ser um sorteio. Tipo, como assim sorteio? Sorteio não existe. Tem que ter um conjunto de regras para quem é que vai merecer levar aquilo. Então esse conjunto de regras,
Essa coisa do ser justo e ser. Não é nem só o ser justo, é o ser correto. É uma coisa bastante característica no tipo um. E o vício emocional é a ira. E quando a gente fala aqui, a gente, que a característica aqui, ó, é a energia, ação, controle e a raiva como base da ação, o tipo 9 ele não externaliza essa raiva. Mas essa raiva, ela existe enquanto emoção, só que o tipo 9 ele tem uma característica um pouco diferente do 8 e do um, que ele não explode, ele implode. Então a raiva dele é para dentro. Então são pessoas que estão implodindo, né, engolem tudo e não externam essa raiva, tá? Mas ela como emoção, ela tá ali. Já o tipo 8 explode com muito mais facilidade, porque tem a questão da luxúria e do ímpeto. O tipo um ele explode, mas ele explode com um pouco mais de classe. Justamente porque o conjunto dele de regras é mais bem feito. Então ele tem várias coisas para ser um para cobrar e para trazer tudo isso para explodir, só que com um pouco mais de ele contém mais. Então uma característica física do tipo um que vocês vão notar é muito essa tensão dessa parte aqui do corpo. Então ele fala contigo assim, ó, que se ele pudesse voar em ti, ele voava. Mas ele tá segurando a emoção, né? A raiva, o descontentamento, o questionamento de por que, que eu consigo e o outro não faz, por que, que eu chego no horário e o outro chega atrasado. Então é muito característico a gente ver o tipo um acumulando tensão nessa parte do corpo. Por quê? Porque aqui normalmente é o primeiro local do corpo onde a gente tranca. Sabe assim, para não dizer o que eu penso, eu vou aqui engolir quieto. Então a gente vê muito essas pessoas que têm essa tensão aqui, né? Ou sendo tipo um, ou estando também, né? Ou tendo uma secundária na janela um ali bastante forte. Então, a ira dele é o vício emocional, por quê? Porque daí, quando ele sai do centro dele, gente, não é bonito de ver essa pessoa no vício emocional, né? Não é algo bom de a gente estar presente, porque daí eles são bem cobradores, e aí eles vão, assim, como eles têm essa coisa muito da ação e do ímpeto, né? E aí essa raiva aparece em forma de ira, ela realmente sai do eixo, né? E aí não é saudável. Então, o que que a gente fala? A raiva, como emoção, ela é bem saudável. A raiva é o que movimenta a gente. Então, a hora que eu tenho aquele incômodo, que tem aquela raivinha, assim, que me dá aquele, sabe, aquela inquietação, é a hora que eu levanto e faço. Isso é a raiva agindo como emoção. Quando eu saio do saudável, não é mais raiva, é ira. Aí eu perco o controle e aí eu já não tô mais com raiva. Daí eu saio do saudável e vou para outro lugar. Então, pra gente também não confundir essa coisa de que, ter raiva é feio. Não pode ter raiva. Pode, é até saudável. Dentro de um limite saudável, né? E tratadinho ali e olhado bem de pertinho. E aí, assim, a gente fecha o nosso centro instintivo com esses três tipos. E aí, de novo, eu quero que vocês identifiquem como em vocês o instinto tá na jogada. Como que vocês se movimentam, se é fácil, se não é tão fácil, se eu preciso de planejar muito e aí eu custo a caminhar, ou se mesmo dentro da descrição dos tipos, né? Não, eu sou muito da atitude, mas sou mais passivo, sou mais mão pesada. Então, como é que ficou para vocês aí essas três e esse centro de inteligência? Então, tomem suas notas. Gente, vocês estão vendo a minha tela ainda compartilhada? Sim. Tá. Tá aqui. Porque de vez em quando eu levo uma surra aqui do uso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu
de ataque que eu tô dividindo com vocês. Papel de tela, meu Deus. Já, só um minutinho, gente. Ó, eu falando tipo 7, ó, tanto de aba aberta. Deu, acho que voltou. Então, assim, gente, eu prometi para vocês, né, que a gente já tem uma horinha aqui para compartilhar. E aí eu quero ouvir de vocês um pouquinho o que que vocês perceberam, o que que vocês entenderam. Como eu sei que deu uma hora agora de conteúdo, né, que foi a minha promessa que eu ia entregar aqui. Essa é uma hora de conteúdo para a gente dar esse inicial. Antes de a gente entrar na conversa, porque daí quem precisa ir, né, que já está no horário, pode ir. Quem quiser ficar aqui para a gente ter esse bate-papo de dúvida, eu quero fazer um convite para vocês. Tem uma turma de Enneagrama de imersão que está aberta agora em agosto, que vai ser lá na Vox, em São José. E aí, para quem veio hoje na aula, né, que eu sei que tem interesse e tudo mais, eu fiz, obviamente, né, uma condição especial, enfim, dei um desconto. E aí, hoje, para quem fechar a turma, que para quem fechar hoje, vai ter 20% de desconto na imersão e também vai ter uma mentoria individual comigo de 2 horas. O que que significa? Que depois da imersão, vocês têm incluso um encontro de 2 horas para a gente sentar e ver tudo isso que a gente viu na imersão. Os tipos, os subtipos, aí a gente tem, a imersão são 25 horas de conteúdo, né? Então imaginem essa aula vezes 25. Então são 25 horas, então a gente tem aula sexta tarde, sábado e domingo. Então é um final de semana realmente para a gente olhar para dentro. E aí lá a gente fala da ferramenta de Enneagrama, de perfil comportamental, de emoção. Então a gente entra muito a fundo em todos esses lugares que aqui eu passei muito rapidamente, né? Então a gente se aprofunda em muito tempo. E na imersão a gente tem prática, a gente tem exercício, a gente tem dinâmica. Então eu trago também um pouco para o corpo isso, né? Da gente passando pelos tipos e a gente percebendo no nosso corpo, de como a gente vai percebendo aquela janela. Então é muito prático, né? A imersão tem o conteúdo teórico, a gente passa pelos tipos, mas eu trago muito prático, né? Estou no centro ativo, não podia ser diferente, né? Como eu sou da ação, eu gosto disso, né? E eu acho que 2 dias e meio de integração e de conteúdo tem que todo mundo sair de lá entendendo assim como é que é no corpo, o que que realmente viu, para não sair com dúvida de quem se é. Dentro da imersão, o que está dentro da imersão? As aulas teóricas, obviamente, o teste pago, numa plataforma que eu uso, que é um teste pago, né, um mais longo. Aí está incluso a devolutiva individual. O que que é isso? Eu recebo os testes de vocês, e aí eu desenvolvo a devolutiva, que dá em média de 5, 6 páginas, aonde a gente traz, né, as competências emocionais, os pontos de tensão. Isso também é material lá da imersão, que a gente trabalha lá dentro. Então, a gente trabalha no conteúdo geral, né, no técnico da ferramenta, mas depois vocês têm esse mapa para olhar para vocês, dentro do mapa de vocês, como é que a coisa está rolando, tá? Então, tem essa devolutiva individual, tem a apostila e os coffee breaks, que são sempre bem gostosos. Então, tá tudo aí nesse pacotão. Então, hoje trouxe aí o QR Code para vocês. Então, vai ter esse desconto de 20%. Então, hoje, a imersão vai ficar por 1.400, com tudo isso incluso. E mais a imersão de 2 horas comigo. A imersão, desculpa, a mentoria de 2 horas comigo. Que aí a gente pega todo esse mapeamento e tudo isso que a gente viu aqui. E a gente aprofunda mais 2 horas ainda. Que aí depende muito do que vocês viram, né? Roda, eu vou querer usar essas 2 horas para aprofundar num problema específico que eu detectei. Ou não, quero usar essas 2 horas para eu mapear algo que eu quero fazer com a minha equipe, implementar na minha empresa. Ou, tipo, tô numa transição de carreira, como é que eu olho para o que eu tô fazendo agora no meu mapeamento? Qual é o meu talento? O que que eu preciso olhar? Meu casamento não tá bom. Como é que eu vou olhar para isso? A gente vai trazer o perfil, qual é a questão que tá pegando, de novo, né, para emocional, o que que tá, onde é que o bicho tá pegando, e aí vocês vão ter essas 2 horas aí livre para vocês trazerem para a mentoria o que vocês quiserem, tá? Então, para quem fechar hoje, tem esses presentes. Para quem não fechar hoje, fechar amanhã até 24 horas, mantém o desconto ali da jornada, que também é um desconto legal. E fica o convite para vocês que quiserem convidar outras pessoas, ou enfim, né? Se ficar alguma dúvida, me perguntem também.
tá? Então, indo para imersão ou não, indo para outro trabalho ou não, eu quero que vocês levem no coração o que vocês ouviram hoje, porque parece que é pouco, né? Parece que 1 hora passa tão rápido e parece que é tão pouquinho, mas já é assim, se vocês pegarem essa 1 hora do que eu dei para vocês hoje e vocês olharem com profundidade, já tem muita coisa para ser olhada. Se vocês olharem isso, né, do centro emocional, mental e ativo, o que que vocês fazem, para onde vocês vão, o que vocês usam, eu vou passar o material para vocês em PDF, eu não passo antes para não enviesar aqui o conteúdo, porque senão vocês não prestam atenção em mim, né? Mas depois eu passo o material para vocês, tá no PDF, com a descrição breve que a gente viu. Eu Então, coloco desse para que daqui ou de vocês lá? olhem. Tem alguém com o microfone aberto, acho que deu. Então, eu passo o material para vocês relembrarem, porque eu sei que é muito conteúdo aqui, tudo junto e misturado. Mas fica esse convite. E aí também para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Tem um podcast agora que está rolando também, que está com já 2 episódios no ar. Essa semana saiu outro episódio. E é um podcast que também fala sobre isso, autoconhecimento. A gente fala um pouco sobre liderança, um pouco sobre empresas familiares, enfim, né? Um podcast que eu abri com essa intenção de a gente contar histórias reais para pessoas reais. Então a gente saiu um pouco desse mágico do autoconhecimento, que parece que tudo vai ser uma jornada encantada e maravilhosa, e às vezes não, às vezes é paulada mesmo, às vezes são dias que não são agradáveis, mas isso é autoconhecimento, né, gente? Altos e baixos, dias bons, dias não tão bons, e assim a vida vai acontecendo e a gente vai se conhecendo, mas o que eu posso afirmar para vocês é que ao fim de tudo é muito gratificante a gente passar por esses dias e a gente olhar que a gente vai aos poucos resolvendo nossos BOs e melhorando tudo que está ao nosso redor. Então fica o convite para vocês aproveitarem essa 1 hora de conteúdo, fica o convite para vocês acompanharem lá nas redes, né, quem tem mais curiosidade, e fica o convite para quem entende que está na hora ir para imersão, tá? Então tem essas possibilidades. Também atendo no individual, então quem sentir que não está na hora do coletivo, mas quer fazer o individual, me procura a Arisa trabalha comigo, hoje a Arisa é meu braço direito no comercial, e a Bruna aí na parte administrativa. E então, procurem pela Arisa, se vocês precisarem tirar dúvidas. Eu também estou disponível, a Arisa sabe ali, né, onde me acessa. Então, fica o convite aí para quem quer se aprofundar e quem precisa, se aprofundem, porque vale muito, 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 muito a pena mesmo. Então, eu só tenho a agradecer, e aí eu vou parar de compartilhar minha tela. E queria quem sentia vontade de compartilhar. E aí agora eu vou parar de gravar, porque essas partes dos compartilhamentos e dos depoimentos eu nunca gravo, né? Eu não acho legal. Então, que é do pessoal que vem para o compartilhamento, aí é só para quem estava junto.